Nós estamos recebendo nesse momento aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, deputado federal reeleito aqui pela nossa região, Gilson Marques. Muito bom dia, Gilson. Bom dia, Odair. Obrigado pelo convite. Só contar uma gafe aí para quem está nos ouvindo. Fui convidado para amanhã. E quando eu cheguei 5 minutos adiantado, ele disse: parabéns, você está adiantado. Eu achei que era 5 minutos, não um dia. Desculpa. Muito bem, deputado Gilson Marques. Bem, deputado, os trabalhos legislativos da nova legislatura começam só dia 1º de fevereiro, mas o deputado ainda está em atuação pela sua legislatura anterior. É isso? É isso. Até contar uma anomalia que aconteceu, porque janeiro é mês de recesso, então a princípio não tem sessão nenhuma e tal. E o Coronel Armando, que é um deputado federal de Santa Catarina, foi nomeado pelo Jorginho Melo secretário de Defesa Civil. Então ele teve que abandonar o mandato e então nós temos a partir de então um novo deputado federal que é o Godin, de Blumenau. E aí saiu na imprensa, todo mundo comentou assim, mas bah, que presente de grego, porque ele vai ser deputado federal no mês sem sessão, no mês sem trabalho, só um milagre, uma extraordinária e tal, e não é que aconteceu. Aconteceu a tal extraordinária, só uma? Por enquanto só teve uma sessão extraordinária, mas existe a possibilidade de ter mais outros projetos, enfim. Acho que vai acabar não vingando e vai ser só posse. Essa extraordinária foi em função do decreto de intervenção federal no Distrito Federal. Porque ele precisa ser homologado ou confirmado pelo Congresso depois do decreto presidencial da República. O Senado já já teve essa sessão dos é bom você me perguntar isso, porque esse é um dos assuntos não tão bem esclarecidos e de extrema importância. A sessão foi na terça-feira, foi convocada na segunda, foi dia 8, né, no domingo, as manifestações. Sim. Foi convocado na segunda e sessão na terça, isso. Então o que acontece? Passou pela Câmara e passou depois pelo Senado, a toque de caixa. Convocação online, então você não precisa ir presencialmente a Brasília. Isso complica um pouco a discussão da matéria, porque somente os líderes eles podem falar em plenário. Só foi a plenário depois de uma ampla negociação e reunião que demorou, por exemplo, 4 horas só na Câmara. Então, o que acontece? Por que isso é tão importante? Hoje, o presidente Lula, na história, é o cara que mais tem poder na sua mão. Porque, além dele ser o presidente da República, ele conseguiu uma intervenção federal na capital. E ainda com o governador afastado. Então, hoje, quem manda na segurança pública do Distrito Federal e na Força Nacional é o presidente Lula. É um poder gigantesco que nunca houve aqui no Brasil. Mas era caso de intervenção federal lá em Brasília, porque os distúrbios foram logo dispersos, os QGs também foram. Eu votei contrário, né? Mas essa posição ela foi atropelada. Então, foi praticamente unânime a votação. Praticamente todos os partidos votaram a favor da intervenção, com exceção do PL e do Novo, que liberaram a bancada, mas a votação foi simbólica, ou seja, não foi nominal, onde cada deputado coloca a nominal para dizer o seu posicionamento, porque os líderes e os partidos já haviam combinado essa posição favorável. Isso basicamente porque não faz a análise como você fez. O fato teve início, começo e fim. Então não havia motivo, e eu concordo com isso, de ter uma intervenção, porque não é um ato continuado, crônico, como aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro. Aliás, no Rio de Janeiro, que foi uma das experiências de intervenção, o próprio governador na época pediu, o que é totalmente diferente de agora. Só que a mídia, toda a imprensa, os próprios partidos e parlamentares criaram uma narrativa errada de que quem fosse contra a intervenção federal é a favor de invasão de prédio público, entendeu? Então, tinha muitos parlamentares, inclusive amigos meus, que falaram o seguinte: Gilson, eu não concordo com a intervenção, mas eu não posso votar contra isso porque vai sair no Jornal Nacional que eu sou a favor de invasão de prédio público e quebradeira.
Entendeu? Eu não vou conseguir explicar rapidamente para o meu eleitor que são coisas diferentes. Eu falo rapidamente, eu falei assim, ó, cara, não me preocupo muito com isso, que o meu eleitor não vê Jornal Nacional, Rede Globo. Pois é, eis a vantagem. Eis a vantagem. Na verdade, hoje, muitas das pessoas que assistem a Rede Globo é só para ter certeza que determinada posição é errada, né? Exatamente. Você quer saber se a tua posição está correta, vê se a Rede Globo é contra. Isso. Muito bem. Então, essa situação, ô Gilson, como é que você está avaliando esse começo de governo? O Lula, ele é muito habilidoso e muito bom para fazer o mal. Então, veja só, ele conseguiu, antes de tomar posse, aprovar uma PEC, chamada a PEC da Argentina, a PEC do rombo, a PEC do estouro, enfim, PEC de transição, tanto faz o nome. Ou seja, ele aprovou um gasto gigantesco a mais durante um ano, ele queria 4, foi reduzido, enfim, em torno de 200 bilhões de reais. Nunca aconteceu de um presidente eleito não no exercício do cargo aprovar gasto por um ano posterior. Inclusive, isso me faz refletir se os deputados do ano que vai ter esse gasto realmente são necessários. Estou fazendo aqui um exagero, né? E ainda antes de tomar posse, ele conseguiu, no dia seguinte a uma ligação, se reunir com 10 ministros do STF. No mesmo dia, ele se reuniu com o presidente da Câmara. No mesmo dia, ele se reuniu com o presidente do Senado. Ontem, ele juntou 27 governadores, fez reunião com 11 ministros. Ele liga deputado por deputado, tanto faz se reeleito ou não, entendeu? Então, ele tem uma habilidade política, repito, para fazer o mal impressionante. Entendeu? As pessoas pensam, o Lula é um bom político. Cara, ele é um excelente político. É a mesma coisa o Darth Vader, é um ótimo Jedi, sabe? E infelizmente a gente tem que lidar com isso. Nós temos muitos políticos de índole boa, capacitados, até adorados por uns e outros, mas que não têm essa habilidade de política, não tem esse carinho, essa dedicação, esse esforço de aglutinar pessoas, entendeu? É muito difícil lutar contra isso agora. Veja só, tem gente pedindo intervenção militar, intervenção federal ou intervenção de qualquer tipo há 4 anos, fazendo manifestação. O Lula, no 8º dia de governo, conseguiu já. Conseguiu a intervenção lá no Distrito Federal. Isso. E não só conseguiu isso, mas conseguiu abortar todas as manifestações contrárias. Abortar todas as manifestações contrárias também. Isso é ruim, porque a gente vive num momento que eu digo, um momento de hipérbole, né? Então, o que acontece? Você fala uma palavra mais enviesada ou até mais forte contra alguém, se transforma em ataque à instituição, ataque contra alguém. Morre pessoas na pandemia, você fala que determinada pessoa é genocida. Fizeram uma manifestação com invasão, tá errado, não estou minimizando, quebrando, tá errado, mas dizem que isso é um terrorismo. Cara, são tudo hipérboles, é um exagero, tu me entende? Terrorista eu estava falando isso hoje pela manhã, terrorista, comparar o cara que invadiu lá, claro, sempre falando que está errado. Isso. Totalmente errado, o cara que foi identificado, que participou, tem que pagar no rigor da lei. Mas comparar isso com um terrorista que pega uma bomba, amarra na barriga e pega um avião e joga contra as Torres Gêmeas, por exemplo, é um exagero fazer essa comparação. Não, e não só isso. O terrorista geralmente é um maníaco psicopata que ele tem estratégia para destruir um fim, geralmente de pessoas, para matar pessoas. Cara, a manifestação de domingo foi no domingo de recesso. Tava vazio. Eu até fico pensando por que fizeram isso no domingo, no recesso. Tipo, entraram para sentar, tipo, e amanhã? Vamos fazer o quê? Estratégia zero. O terrorista não faz isso. É um ato planejado. Mas é que como eles utilizaram as palavras erradas no decorrer do tempo, não tinha palavra para qualificar isso. Eles não podem dizer que isso é um ataque, porque o ataque é simplesmente você xingar uma pessoa, entendeu? A hora que tiver um terrorismo de verdade, não vai ter palavra no dicionário. Vamos ver o que vai ser criado. Acontece que esse mundo de hipérboles,
ele também está sendo adotado pelo judiciário e para alguns de determinada ideologia para você punir, entendeu? Então, como é terrorismo, você tem que punir como terrorismo. Eu acho que, como você mesmo disse, está certo. O cara que entrou lá e que quebrou, ele precisa pagar, ele precisa sofrer as consequências. Mas estão tentando tipificar no artigo 352, que a pena é 4 a 12 anos. Você acha que alguém que cometeu esse ato é proporcional, é razoável, que ele corra o risco de ficar 12 anos? Você acha que esse é o perfil de pessoa que precisa ficar... Eu estou fazendo... Não pode se fazer nenhuma comparação em separada de outros crimes. O homicídio, a pena mínima é 6 anos, tá? Entendeu? Eu não vou nem falar de exemplos concretos onde a gente teve gente que assaltou o Brasil e sequer está preso, entendeu? Então é muito desarrazoável. Então toda essa hipérbole, essa imprensa, essas narrativas, elas levam para algum lugar e esse lugar beneficia um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas. Eu fico pensando outra coisa, Gilson. Tu imagina que fosse o MST, vamos imaginar no início do governo Bolsonaro. MST invade o Congresso, quebra, que já fizeram isso também, fizeram mais, incendiaram ministérios, enfim, e que no início do governo Bolsonaro, ele coloca 1.200 pessoas dentro de um pavilhão, naquelas condições que foram colocadas as pessoas lá em Brasília. Qual seria a repercussão disso? Não, as coisas fugiram da lógica, Aldair. Por que fugiram da lógica? A invasão foi no domingo, Bolsonaro estava nos Estados Unidos. E eu, de novo, eu não vou defender um ou outro, eu vou falar de fatos. Bolsonaro está nos Estados Unidos. O Dino é o ministro da Justiça responsável pela defesa do Congresso. Segurança, ela é concorrente, ou seja, tanto o Distrito Federal como a União têm responsabilidade pela segurança, ainda mais em prédios da União. Só que toda a mídia, a maioria dela principalmente, tem a tendência de responsabilizar muito mais o Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, do que o ministro do governo responsável pela segurança, que estava em Brasília. Que foi avisado, um documento incontestável, isso também é fato, pela ABIN, no dia anterior que existia o risco disso acontecer. Entendeu? E eu, de novo, não estou responsabilizando nenhum nem outro. Eu estou falando um fato. De fatos, exatamente. Existe uma tendência de responsabilizar um e não o outro. Inclusive, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ele tem mandado de prisão expedido. Entendeu? Mas se a responsabilidade é concorrente, porque, no mínimo, os órgãos de segurança da União, do governo federal, não estão sendo investigados? Nem investigados e nem citados. Isso. Estão sendo citados aí por algumas pessoas da oposição, enfim, que estão levantando que eles foram avisados, enfim, mas nem investigados são e não serão. Isso. E a investigação, repito, ela não precisa necessariamente ser de uma pessoa que é culpada ou que será condenada. Investigação, inquérito é para apurar fatos. À medida em que você escolhe pessoas que são responsáveis ou envolvidas em determinado fato de não participarem de um inquérito, de uma investigação, você está excluindo uma série de provas e de acontecimentos que são importantes para a elucidação dos fatos e condenação de pessoas que realmente são responsáveis. Então você está excluindo essa oportunidade de esclarecimento, o que por si só já é ruim. Gilson, nosso tempo acabou ficando escasso aqui, a gente já está conversando sobre vários assuntos, mas o que eu queria de você, assim, para a gente ir caminhando para o fim do nosso papo aqui, que está muito bom, aliás, que deveria poder durar um pouco mais, o que dá para esperar para os próximos meses, para esse ano, para esse mandato? O que dá para esperar em termos da economia? Havia muito medo do mercado aí com relação às ações do novo governo, das pessoas particulares com relação às suas reservas, enfim, mas o que dá de fato para esperar, Gilson? Você que está no meio do furacão, no olho do furacão. Eu nunca dou recomendação de investimento, mas vou dar alguns conselhos, que é o seguinte, sendo bem prático, de 94 a agora, a moeda brasileira, o real, perdeu 87%. Ou seja, R$100 na época, hoje equivale a 13, R$14.
Se você queria ser um milionário em 94, hoje esse mesmo milionário, para ter aquele poder de compra, sei lá, tem que ter mais de 7 milhões de reais. Entendeu? O que eu quero dizer é que já é da história do Brasil ser confiscado de maneira gradativa. As pessoas pensam, eu vou confiscar o meu dinheiro na conta, vão retirar o meu imóvel. É altamente improvável que aconteça. Porque aí ele está te tirando a vaca. Ele não quer tirar a vaca, ele quer só tirar o leite. Acontece que nesses 4 anos, por conta de irresponsabilidade fiscal, gasto superior à arrecadação, escândalos que eventualmente irão acontecer, probabilidade alta em virtude do histórico das pessoas e do partido, essa moeda vai se corroer muito mais aceleradamente do que aconteceu de 94 até agora, entendeu? Então vai ser mais rápido a inflação, sendo mais direto. Então qual é a recomendação para se proteger? O dólar é uma boa opção, você compra dólar e faz investimento, não adianta comprar dólar e botar na gaveta, né? Estou falando de algo correto. Tem aplicações vinculadas em ouro, tem Bitcoin, não em corretora, você faz a sua operação e tem a sua carteira privada para se autoproteger. Enfim, para você não ficar totalmente exposto ao real. E o que eu estou falando não é de pessoas super ricas e que tem que ter um investimento enorme. Hoje, com R$ 100, você consegue ser investidor, comprar uma ação do Netflix, por exemplo, em dólar. E receber, eventualmente, dividendo. E ainda dizer que é investidor na balada e, quem sabe, conquistar alguém. Enfim, Odair, daqui para frente, falando de economia, vão ser anos difíceis e nós precisamos, nesses 4 anos, é uma janela de oportunidade, de elegermos pessoas melhores. E não só focado na presidência da República, eu tenho esperança de que o Lula não seja candidato e, se for, não seja eleito, mas também elegermos aí governadores, deputados federais, estaduais, senadores, que infelizmente a população esquece e constantemente, inclusive agora, continuam votando mal e errado. Gilson, obrigado por você ter vindo aí um dia antes. Eu posso vir amanhã para continuar a conversa. Né? Seria muito bom. Olha, o que seria muito bom, Gilson.